Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui na União de Casais Online para apresentar um estudo bíblico. Um estudo bíblico que é dirigido a toda a família da Igreja Batista do Parque São Basílio e a todos aqueles que nos assistem. Queremos falar sobre o tema A Ira de Deus. Para tanto, nós baseamos esse estudo na Ira de Deus, reverendo Hernani Dias Lopes, Arthur Pink, Os Atributos de Deus, a revista Evangelho e Poder, Carta aos Romanos, lição 2, A Ira de Deus, da editora Cultura Cristã. O nosso texto base se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1, do 18, versículo 18 a 32. Vamos ler apenas no momento, porque esse é o texto central da nossa palestra. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Queridos, normalmente a gente prefere ouvir sobre temas, vamos chamar assim numa linguagem bem popular, temas light, ou seja, temas leves, temas que nos confortam, temas que nos alegram, temas que fazem com que fiquemos tranquilos. Falar sobre a ira de Deus é um tema inquietante. Eu gostaria de, nesta oportunidade, como já fiz em diversas vezes, falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da benignidade de Deus. Mas, nesta série de palestras, nós vamos abordar esse tema, a ira de Deus. Esse tema, ele vai nos colocar diante dos nossos pecados e diante de nós mesmos. É como se fizéssemos, através dessa série, uma reflexão contínua sobre a nossa vida cristã, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas ações, as nossas palavras, sobre aquilo que temos exercido de fato como cristãos, ao qual nos denominamos. Por isso, quando a gente coloca diante de nós os nossos pecados, quando estamos diante de nós mesmos, com um tema como a ira de Deus, esse tema ele se torna espinhoso e incômodo. É como se nós estivéssemos acessando algum tipo de árvore, algum tipo de vegetação, e no meio dela existem alguns espinhos. Esses espinhos podem nos lembrar que somos vulneráveis a eles e que quando somos espetados por eles, nós sentimos dor. É um tema constrangedor, no sentido espiritual. E assim como ele não é agradável de se ouvir, ele também não é agradável de se abordar. Principalmente porque, primeiro, apliquei esta reflexão à minha vida, para depois compartilhar com os irmãos. Esse tema também, ele não é popular. Ele não está sendo pregado diariamente, ele não está sendo falado, ele não é unanimidade entre aqueles temas que gostaríamos de ouvir. Por isso ele é raramente pregado nos púlpitos ditos evangélicos, né? A denominação evangélica hoje tem uma série de desdobramentos de doutrinas e, a não ser em púlpitos sérios como o da Igreja Batista do Parque São Basílio,
púlpito do pastor Valdemir Alves da Silva, podemos ouvir e já ouvimos diversas vezes sobre esse tema. Mas normalmente, em outras igrejas, é muito difícil ouvi-lo. Uma outra coisa que eu gostaria de considerar logo no início é que esta é uma carta dirigida aos crentes da igreja de Roma. Quando a gente pensa na ira de Deus, a princípio a gente pensa que nós estamos a salvos da ira de Deus, que Deus não se ira mais conosco, por conta de termos recebido Jesus Cristo, a quem Ele enviou para redimir os nossos pecados. É uma verdade, não resta dúvida. Mas é importante que, como igreja, possamos sempre nos lembrar desse Deus que eu vou apresentar a vocês. E Paulo, da mesma maneira, resolveu retratar com detalhes a realidade do coração do homem afastado de Deus e como o homem reage a essa realidade. E é uma carta à igreja de Roma. É uma carta aos romanos. Não é uma pregação que Paulo fez aos ímpios, aos incrédulos. É uma retrospectiva. É uma exortação que Paulo fez aos crentes de Roma. Por isso aqui, aos crentes da Igreja Batista do Parque São Basílio, representados agora na União de Casais, eu vou repassar detalhadamente a carta que Paulo escreveu lá aos crentes de Roma. Esse primeiro capítulo, os irmãos vão perceber, ele, além de ser uma carta aos romanos, ele é dirigido aos gentios de Roma. Ora, a igreja primitiva era fundada por judeus que receberam e aceitaram a Jesus e também por gentios, por pessoas de outras nações, romanos, gregos, tantas outras ali daquele círculo próximo onde Paulo atuou nas suas viagens missionárias. E sempre existia uma diferenciação feita entre os judeus e os romanos, ou seja, entre si, onde os romanos se achavam com direito exclusivo à graça de Jesus Cristo. Por conta da circuncisão, por conta de uma série de mandamentos da lei judaica que a maioria dos gentios não cumpriram. Paulo, durante as cartas aos Coríntios, aos Efésios, aos Filipenses, aos Romanos, em todas essas igrejas existiam gentios. E ele vai sempre exortar sobre a questão de que tanto gentios quanto judeus, ambos, sem exceção, eram filhos de Deus. No capítulo 1, vejam como ele se dirige aos romanos. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. E vocês também, romanos, crentes romanos, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo saudou a igreja como um todo e saudou especificamente os gentios romanos. Eu pergunto, qual a intenção de Paulo ao escrever esse primeiro capítulo da carta de Romanos? Porque ele vai falar sobre a ira de Deus logo no primeiro capítulo da sua carta, ou seja, ele escreveu uma carta e iniciou a carta exortando sobre a ira de Deus. Porque Paulo queria mostrar
que não é possível entendermos a necessidade e o valor da salvação sem entendermos antes a realidade, a gravidade e as consequências do nosso pecado. Meus irmãos, Paulo foi um instrumento escolhido por Deus para levar a graça salvadora de Jesus Cristo aos gentios e às igrejas, onde ele percorreu, onde ele plantou essas igrejas. Ele tinha uma didática, ele sabia exatamente a necessidade, ele sabia exatamente como insuflar a atenção, a reflexão. Vejam, Paulo queria mostrar que não era possível entendermos o valor da salvação se não entendermos o valor da perdição. Muito mal comparado, é como se você ou nós, nesse momento de pandemia, para que nós pudéssemos entender o valor de uma vacina eficaz, dar valor a uma vacina eficaz, seria entender as consequências, a gravidade, as etapas sofridas por quem passa pela doença. Esta doença que hoje está no mundo inteiro. Por isso, ele logo no primeiro capítulo, no verso 18, fala o nosso texto central. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Talvez alguém que nos ouça possa dizer, não, um momento, a ira de Deus? Não. Isso não soa bem aos meus ouvidos. Eu não consigo assimilar isso, porque esse não é o Deus que eu creio. Esse não foi o Deus que me foi pregado, ao qual eu aceitei. Um Deus que se ira? Não. O Deus que eu creio é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, o Deus da graça, e ultimamente, muito falado, o Deus do amor. Sim, com certeza, meus irmãos. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é gracioso e Deus é amor. Porém, Deus também se ira. E por conta dessas características muito palatáveis, como misericórdia, bondade, graça e amor, é que nós precisamos dar graças. Diz os textos, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Deem graça. O seu amor dura para sempre. Deus é amor, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. São partes de textos pensados sem analisarmos necessariamente o contexto que envolve estas afirmações. O problema, querido irmão, querida irmã, é que Deus não é quem eu ou você pensamos que Ele é. O próprio profeta nos alerta. Se eu e você pensamos o que Deus é, Deus nos disse, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos, os meus caminhos e os seus caminhos, são os caminhos de Deus. A gente gosta muito de ler o livro de Salmos, porque ali encontramos poesia, textos maravilhosos, dos quais gostamos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um salmo áureo,
das Escrituras Sagradas. Mas existem alguns salmos, esse escrito por Asaf, onde ele poetizou o caráter de Deus. Ele colocou num cântico, através de uma letra, um salmo, quem realmente é Deus. Depois, se os irmãos puderem ler o Salmo 50, do início ao fim, vão poder comprovar isso. Mas o versículo 21 mostra Asaf falando como Deus age, como Deus se colocaria diante de nós. Diz o texto: ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? A pergunta que Deus nos faz. Você pensa que eu, Deus, sou como você? Mas agora, eu, Deus, o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Porque tudo que nós fazemos está aos olhos de Deus. Sejam encobertos ou expostos. Tudo que fazemos, Deus conhece. Meus irmãos, o que a gente precisa entender é que Deus é santo, mas Ele é justo. Ele é o justo juiz, que não está moldado apenas ao que eu e você gostaríamos que Ele fosse. Como o pastor costuma dizer, deixar Deus ser Deus. Por isso, ele disse: eu sou. Ele não está dentro de um padrão que nós estabelecemos, de um molde. Ainda que a gente pregue às vezes isso, a gente prega parte do caráter de Deus. Mas Deus tem atributos inimagináveis. Ainda no livro de Salmos, veja, mais um salmo. Deus é um justo juiz, ou juiz justo. Um Deus que manifesta cada dia o seu furor, a sua ira. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, vai mostrar a declaração que Deus fez. Leiamos: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Disse Deus: eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Meus irmãos, se você é um estudioso da Bíblia, possui em casa Bíblia-chave, Bíblia de estudos, ou uma Bíblia que possua referências, ali você está lendo um texto, tem uma letra, um número, e você vai ali e vê que existe um outro texto que se refere àquele mesmo assunto, referência bíblica. Se fizermos um estudo de concordância bíblica, mostrará que há mais referências nas Escrituras à indignação, à cólera e à ira de Deus do que ao seu amor e à sua ternura. Algo, verdade, fato com o qual precisamos atentar. Afinal de contas, Deus nos fala através da sua palavra. Porque Ele é santo, Ele odeia o pecado. Lembra lá quando se aproximou Moisés, ele falou: afaste-se, porque o local que você está pisando é santo. A nossa imperfeição, a não ser que Deus permita, faz com que possamos nos aproximar fisicamente, conforme aconteceu no passado, com Moisés,
com profetas e com tantos personagens com quem ele falava diretamente. Porque ele odeia o pecado. Os irmãos perceberam? Ódio. Como ele é santo, ele odeia. Deus, o caráter de Deus, não se contradiz. A santidade de Deus nunca estará no meio do pecado, porque ele odeia o pecado. E a sua ira, ela se inflama contra o pecador, porque o pecado em si, ele só acontece pela ação do homem, o pecador. O pecado é aquilo que é contrário à vontade de Deus. Como Deus odeia o pecado, aquele que pratica o pecado passa a fazer parte da sua ira. Mais uma vez, Salmos 11:5. Olha o que a palavra de Deus diz: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. João 3, verso 36. Qual o versículo que a gente gosta de falar, meus irmãos? João 3 e o quê? 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas a gente tem que continuar lendo, meu irmão. No versículo 36 está: quem rejeita o Filho, Jesus, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Viram? Amor, ira. Meus irmãos, falando de tempos contemporâneos, no presente século, século 21, poderíamos contemporizar a definição da ira de Deus com uma atitude que é bastante criticada pela sociedade midiática, a mídia em geral. No mundo atual, seria chamado de intolerância. Os irmãos já perceberam que normalmente, quando um cristão se posiciona contra uma atitude que, segundo a Bíblia, nos orienta que é pecado, o mundo vem e nos chama logo de intolerante. Você é um intolerante. Principalmente igrejas tradicionais, aquelas fundamentalistas, aquelas que não abrem exceção, que não negociam com o pecado. É por isso que algumas denominações, algumas doutrinas recém-surgidas, que têm sentado à mesa com o pecado, se intitulam como uma igreja inclusiva. Você que se sente discriminado, você que passou pela intolerância de uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, metodista, uma Assembleia de Deus ou outra igreja séria, venha, aqui você será bem-vindo. Aqui todos nós somos como você, porque todos os demais são intolerantes. Mas essa intolerância, ela está no ser do próprio Deus, está na ira de Deus, porque como Ele é santo, Ele não tolera o pecado e também abomina o pecador. Então, Deus também, segundo essa analogia, é um intolerante. A ira de Deus, então, é igual à intolerância de Deus com o pecado. Meus irmãos, o que quer que falemos, o que quer que venhamos a dizer, a defender, a escrever, a filosofar, Deus não tolera o pecado.
Deus é intolerante com o pecado. Gênesis 18, 20 e 19, 24 a 25. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes. Os irmãos sabem que apenas Ló e sua família conseguiram ser retirados de lá, apesar da esposa ter sido transformada numa estátua de sal, porque voltou-se para olhar. Intolerância, não é? Deus, tolerante, simplesmente destruiu. Lembra que nós lemos ali anteriormente no Salmo? Eu mato, eu firo. E ele, por conta da intolerância com o pecado grave de Sodoma e Gomorra, destruiu a todos. Ah, mas, Eduardo, poxa, você foi lá em Gênesis, lá no Velho Testamento. Agora nós estamos, pela graça, Jesus Cristo não faria isso. Meus irmãos, estão lendo aqui Mateus 10, 14, 15. Preste atenção. Esta é uma analogia que pode ajudar você a raciocinar, caso você tenha dúvidas sobre isso, e a multiplicar esse raciocínio, porque quem crê na Bíblia como palavra de Deus não pode duvidar. Olha lá. Mateus 10. Quem falou isso? Jesus Cristo. Está no Novo ou está no Velho Testamento? Novo Testamento. Que época? Nova dispensação. Certo? Olha lá o que Jesus disse. Ele disse para os discípulos, mandou os discípulos irem de casa em casa, anunciando as boas novas do Evangelho. O reino de Deus está próximo. Jesus Cristo estava ali entre eles. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, primeiro, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa. Nossa, isso é muito forte, meu irmão. Alguém que chegar na tua casa e quando sair, se sacudir, bater os pés, você fica muito aborrecido com aquela pessoa. Que pessoa intolerante. Que pessoa discriminatória. Me discriminando, me humilhando. Jesus. Quando saírem daquela casa, sacudam a poeira dos pés, se não receber o que os discípulos falaram. Disse Jesus, aí está, e eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus também é intolerante com o pecado. O autor de Hebreus nos adverte: se continuarmos a pecar deliberadamente, com vontade, sem preocupação, independentemente da gente saber se a gente já tiver sido batizado, se a gente já tiver professado a nossa fé, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Acabou. Jesus Cristo veio, morreu, por mim, por você. Quando ele voltar, não volta mais para ser novamente crucificado. O que vai acontecer? Tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quando a gente olha os inimigos de Deus, o que a gente está entendendo? Que quem continua pecando deliberadamente é inimigo de Deus. Sendo Deus
onisciente, onipotente, onipresente e tantos atributos, sendo um Deus que mata, que fere, ser inimigo de Deus não é uma boa escolha. Ainda, pergunta o autor de Hebreus aos judeus: quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue derramado na cruz, o sangue da nova aliança, pelo qual ele foi santificado. Falamos recentemente de Canaã, então mostramos que existem dois processos, santificação e santidade. Somos santificados quando recebemos a Jesus Cristo como único eterno Salvador, mas precisamos recebê-lo também como único eterno Senhor e nos submeter à sua soberania para podermos buscar agora santidade. Ele está falando, meus irmãos, para crente. Essa pessoa foi santificada, pisou junto lá com o Filho de Deus. Se ele profanar o sangue da aliança, ele insultou o Espírito da graça, pergunta. Lembra lá sobre o pecado que não há perdão? É o pecado contra o Espírito Santo. Muitas das vezes a gente fica querendo entender o que é pecar contra o Espírito. Um exemplo prático dos judeus, alguns deles, para os quais Deus lacrou definitivamente a salvação. Foram aqueles judeus que, quando Jesus expulsou os demônios, ele disse que Jesus era o príncipe dos demônios. Essa afirmação é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Para eles não há perdão. Acabou. É intolerância? Ou é juízo? É justiça? Pois Deus, ainda em Hebreus, aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Deus vai retribuir. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, a ira de Deus é algo que precisamos analisar. Porque mesmo como crentes, vejam, Paulo estava falando aos crentes de Roma sobre a ira de Deus. Para que a gente possa valorizar a salvação, a gente precisa entender as consequências daqueles que não estarão salvos e que estarão sobre a ira de Deus. Bem, passando para a segunda parte, primeiro eu gostaria de dizer para vocês o que não é a ira de Deus. Até para que a gente possa consolidar o raciocínio. O que não é a ira de Deus? Olha, a ira de Deus não é uma ira descontrolada. Se fosse, ai de nós. Arbitrária? Não, ele é justo. Caprichosa? Para atender aos seus detalhes, aos seus caprichos. E contaminada por pecados, porque Deus é santo. Essa definição é a nossa ira. A gente não fica irado? Ah, fica. Normalmente, o que acontece com a gente? A gente se descontrola. Às vezes, por um fato pequeno, a gente fica irado, desproporcional ao fato. Ficamos tão irados que as pessoas não conseguem entender porque um pequeno fato causou tanta ira. E descontrolado. As pessoas quebrando as coisas, derrubando, querendo até agredir. Arbitrário. Porque normalmente aos amigos, um abraço.
aos inimigos a nossa ira, caprichosa e contaminada pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores como aquele contra quem estamos irados. Também, a ira de Deus não é uma ira impulsiva, não é uma ira que surge de repente, não. É uma ira que permanece, porque Ele é santo, lembra? E o pecado, o mundo jaz no maligno. A ira de Deus, ela é contínua, com acessos recalcados de fúria, desejos de vingança desproporcionais ao agravo recebido. Eu quero falar sobre esse professor de Bíblia, professor da escola dominical, pastor, doutor em Bíblia, Arthur W. Pink. Se vocês puderem, na internet, tem esse livro, Os Atributos de Deus, arquivo PDF. Recomendo aos irmãos, aqueles que quiserem, entender sobre os atributos de Deus, não só a ira. Ele fala sobre todos os atributos. É um espetáculo, meus irmãos. Imperdível, sem custo. Ah, tem um custo, seu tempo. Olha a definição que ele deu para a ira de Deus. Vejamos. A ira de Deus é a sua eterna, prestar atenção, não se acaba, eterna ojeriza. Para quem não conhece o termo, nojo, por toda a injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. A equidade é um juízo justo. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. A ira de Deus é a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora que move a sentença justa que lavra sobre os malfeitores. Deus está irado contra o pecado porque o pecado é a rebelião contra a sua autoridade, um ultraje à sua soberania inviolável. Meus irmãos, sendo Deus santo, justo, perfeito, Ele nunca vai agir da mesma maneira, com a mesma aprovação, com o mesmo prazer, com a mesma concordância entre bem e mal, verdade e mentira, justiça e injustiça, virtude e vício, santidade e promiscuidade. Paulo aos Romanos, ainda aos Romanos, lá no capítulo 11, nos diz o seguinte, no versículo 22. Portanto, crentes de Roma, portanto, nós aqui, crentes da Igreja Batista do Parque São Basílio, consideremos a bondade, mas consideremos também a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, eu e você seremos cortados. Queridos, a própria perfeição de Deus exige que ele reaja fortemente, com ímpeto, com ira, contra o mal. Essa é a reação santa de Deus ao mal, que a Bíblia chama de ira de Deus. Mais uma vez, Arthur Pink. A ira de Deus é uma
perfeição do caráter divino. Nós não. Irai-vos, mas cuidado, não pequeis. Ao passo que Deus, a ira dele, é uma perfeição do caráter divino, sobre a qual, vejam o que Pink falou. Ele não é tão antigo, não. Se não me engano, ele faleceu em 1952, então a primeira metade do século XX. Por isso que eu falei, vale a pena ler o livro Os Atributos de Deus, de sua autoria, a qual precisamos meditar com frequência. Isso aqui, meu irmão, está falando para crente. Você acha que o ímpio vai se preocupar em ler um livro de Pink quando olhar lá quem é essa pessoa? Não vai nele. Então, ele está falando para mim, falando para você, olha, a ira de Deus é uma perfeição do caráter divino sobre a qual eu e você precisamos meditar com frequência, para que nossos corações fiquem devidamente impressionados com a ojeriza, com o nojo de Deus pelo pecado. Por isso, lemos anteriormente que a gente não pode pecar deliberadamente depois que aceitamos a Jesus Cristo. O pecado tem que ser uma exceção, para que a gente possa se arrepender, confessar, pedir perdão, seguir em frente na busca da santidade, na busca de Canaã. Meus irmãos, eu quero abrir um parênteses para falar sobre filosofias equivocadas e falar sobre as verdades bíblicas. Já desde o século XVIII, XIX, os filósofos nos abasteceram com tanta coisa errada, tantos pensamentos equivocados. Hoje eles não são nem mais chamados de filósofos. Hoje a gente está quase que trocando filosofia por ideologia. Se não, vejamos. Vou mostrar duas afirmações muito importantes. Afirmações filosóficas equivocadas. Quando a gente compara com o que a Bíblia nos ensina, com o que a palavra de Deus nos mostra. Primeiro, o filósofo e pensador suíço Jean-Jacques Rousseau. Suíço, equivocadamente afirmou o seguinte: o homem é bom por natureza. Que equívoco. Que frase, que pensamento infeliz. O texto bíblico escrito por Paulo aos Romanos, esse é o retrato do Jean-Jacques Rousseau, nos prova, ao contrário, o homem, na sua essência, é mau e não bom por natureza. Nossa natureza carnal é má. O homem não é essencialmente bom e a Bíblia evidencia isso desde o início, lá no livro de Gênesis. Aqueles que alguns teólogos liberais ou querem tirar da Bíblia ou contestam, colocando como um livro fictício, com sentidos figurados. Por isso, a presença do Gênesis, ali está a criação, ali está a criação do céu, da terra, ali está a primeira profecia de que Jesus Cristo feriria o calcanhar da serpente. Gênesis, preste atenção nos capítulos. Depois do pecado, lá vem o assassinato. O homem, lembra lá, Jean-Jacques Rousseau, é bom por natureza. Estamos falando dos primórdios. Caim mata Abel. Os irmãos quiserem depois, confiram Gênesis 4, 8. Segundo, Lameque, neto de Caim.
Primeira notícia na Bíblia de um polígamo. E homicida. Ele declara, no verso 23, que assassinou um homem. A corrupção e a perversidade tomaram conta de tal maneira do homem que Deus resolveu mandar o quê? O dilúvio. Lembra? Apenas Noé foi achado justo, ele e sua família sobreviveu. Toda a terra, toda a criação foi dizimada. Do zero, o homem do zero. Então, se até aqui a perversidade e a corrupção vinham sempre aumentando, mostram que o homem nunca foi de natureza boa. Sodoma e Gomorra, meus irmãos, é depois do dilúvio. O que mostrou? Que da geração de Noé, Sem, Cã, Jafé, outros homens que viram o que aconteceu, que deveriam ter ouvido de Sem, de Cã e de Jafé, terem ensinado, terem se mostrado agora, não, agora nós vamos fazer tudo que é correto. Não. A natureza do homem é tão má que novamente a terra se encheu de perversidade. E aí surge pela primeira vez a homossexualidade. Gênesis 19. Estão percebendo aqui? Gênesis 4, Gênesis 6, 19. O que Deus fez? Destruiu Sodoma e Gomorra. O incesto. Com a morte da mulher de Ló, pela primeira vez ocorre um incesto entre Ló e suas filhas. Em vermelho ali, está mostrando que não há nada de bom na natureza do homem. Idolatria. Lembra lá de Raquel? Por quem Jacó trabalhou 14 anos? Ela gostava do santinho. Ela era chegada lá num bonequinho lá, um ídolo, pertencia ao pai dele. Leia lá, Gênesis 31, para quem ainda não conseguiu ler sobre esse texto, sobre essa história. E Labão foi atrás. Cadê meu santo? Cadê meu santinho? Foi atrás de Jacó. Chegou lá, Jacó, não sei o que você está falando. Não, levaram, até que Raquel estava sentada em cima, escondeu. Ela gostava tanto do santinho. Idolatria. Gênesis 31. Que natureza boa é essa? Estupro. Siquém e Diná. Siquém pertencia ao povo cananeu e Diná, que era irmã, descendente de Adão, de Eva, foi extirpada. Mesmo o pai de Siquém tendo ido lá, resolvido as coisas, olha, foi um erro, mas ele gosta dela, ele vai casar e tal. Os irmãos dela, Simeão e Levi, filhos de Jacó, que ela era filha de Jacó, chacinaram, foram durante a madrugada, mataram todos os homens da cidade. A primeira chacina que a gente ouve muito falar sobre chacina, né? Aquela de Vigário Geral, aquela lá daquele parque, sendo da cidade. De vez em quando a gente ouve nos noticiários falar sobre chacina. A primeira chacina ocorreu em Gênesis, no capítulo 34. Autores da chacina, Simeão e Levi. E a prostituição. Judá foi se consolar numa casa de prostituição. E Tainá, sua nora, a quem ele devia uma promessa, se fez de prostituta e deitou-se com Judá. Não, aí, ó, Gênesis 38. Só no livro de Gênesis, olha quanta coisa.
quanto injustiça, quanto pecado. Que homem bom é esse, Jacques Rousseau? O homem não é essencialmente bom e a história geral e contemporânea é a maior evidência disso. Vejam lá, hoje, todos nós que estudamos história geral, história do Brasil, quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê bondade, amor, ou a gente vê guerras, holocaustos, não só o da Segunda Guerra com Hitler, como outros holocaustos que foram impedidos em guerras, em países menores, onde as pessoas são executadas, no Oriente Médio. Violência, chacinas, as injustiças, os crimes de governo. O pastor está sempre falando lá no momento, depois da oração, sobre crimes de governos e de cortes judiciais contra a igreja perseguida. Os abortos criminosos. A corrupção e a promiscuidade. Meus irmãos, como está escrito, de novo, Paulo aos Romanos, não há nenhum justo, nenhum sequer. Rousseau, você está errado. O homem não é bom por natureza. Tudo isso prova a nossa maldade. Olha que o livro de Jeremias encontramos no capítulo 13, 23. Olha a pergunta: será que o etíope, que tem a pele escura, pode mudar a sua pele? Ou um leopardo pode mudar as suas pintas? Assim também, vocês, nós, somos incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal, muito menos, porque estejamos na igreja ou estejamos fora dela, todos continuamos imperfeitos. O próprio Paulo fala que o bem que quer, não faz. Porém, o mal que não quer, está sempre diante dele. Segundo e último filósofo equivocado é o Aristóteles. Ele diz o seguinte, que o conhecimento é o ato de entender a vida. Então, quando a gente adquire conhecimento, a gente passa a entender a vida. Aliás, é quase que o texto áureo da filosofia, né? Porque a filosofia é o estudo de se entender a vida. E Aristóteles falou que quanto mais conhecimento, maior entendimento da vida. Meus irmãos, o homem vive o apogeu do saber. Hoje, século XXI, se a gente comparar com a época de Aristóteles, nossa, o conhecimento, a tecnologia, as conquistas do homem, as pesquisas, evoluíram na velocidade da luz. Estamos no auge das descobertas científicas. Mas e aí? Ainda não conseguimos entender a vida, porque o ser humano está mergulhado e atolado no pântano pestilento e lodacento da corrupção e da maldade e da promiscuidade moral. Tem conhecimento? Tem. Adianta alguma coisa? Não. Esse homem mau, ele tem o conhecimento, ele tem o saber, ele tem a ciência, mas continua debaixo da ira de Deus. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Ele conhece o pensamento de todas as pessoas consideradas sábias. Os cientistas, os mestres, os doutores. Mas sabe, como todo esse conhecimento é inútil, é fútil. Fechei o parênteses. Para terminar, meus irmãos, essa semana, pega a sua Bíblia e estuda o capítulo 1 do livro de Romanos, 18 a 32. Na próxima sequência, nós vamos detalhar cada parte do versículo para que os irmãos possam entender. Dos versículos 18 a 19, quando os irmãos estiverem lendo, você vai ver Paulo nos dizendo como e por que a ira de Deus se revelou.
Quer saber como? Próximo domingo, 17h30. No versículo 20, Paulo vai explicar por que não há desculpas para a impiedade e injustiça do homem. Inclusive, vamos entrar numa seara que envolve inclusionistas e exclusivistas. O que é isso? São muitas vertentes, né? Os inclusivistas acham que é uma pessoa que nunca ouviu falar sobre Deus, que nunca ouviu falar sobre o Evangelho, não é julgada e não está sob a ira de Deus porque ela é inocente, porque ela nunca ouviu. Os exclusivistas não. A grande maioria das doutrinas, como a própria Batista, são exclusivistas. Entendem que o fato daquela pessoa não ter sido alcançada pelo Evangelho, se ela morrer antes disso, estará sob a ira de Deus. Complicado. Domingo que vem. Terceiro, dos versículos 21 a 22, Paulo afirma que o homem conheceu a Deus, mas seu coração se obscureceu e por isso escolheu, olha aqui, conscientemente rejeitá-lo. Quarto, o versículo 23 vai mostrar que o homem se tornou idólatra. E a partir de que ele se tornou idólatra? Quinto, dos versículos 24 a 28, Deus vai então decidir dar ao homem o que ele queria. Essa semana, tira um tempinho. Romanos 1, 18 a 32, não é tão longo. Mas não leia assim. Tenta entender para na semana que vem ficar mais fácil de você fechar o seu raciocínio. Sexto, a partir de tudo isso que nós citamos, no versículo 29 a 32, o apóstolo Paulo vai enumerar uma enorme e terrível lista de pecados que se intensificaram e que se proliferaram como consequência da rejeição a Deus. Em nosso próximo encontro, vamos entender a revelação da ira de Deus. Nesta semana, se vierem as tempestades, as lutas, as perseguições, as tentações e os sofrimentos, os problemas e os temores, nos apresentaremos diante de Deus em oração e Ele nos dará a vitória. Que Deus a todos abençoe.